Senhor presidente, deputado Dr. Sadi Noel, que a cada dia me impressiona mais com a sua forma aguerrida, determinada, sincera, de defender o município de Itaboraí nesta casa. Tenho certeza que aquele povo, que aquela cidade, aquele município, seguramente não se arrepende, ao contrário, se orgulha de ter dado a Vossa Excelência aquela consagradora votação nas eleições de 2014 para estar aqui na Assembleia Legislativa. Senhores deputados, senhoras deputadas, cidadãos que ainda nos assistem das galerias, nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Alerj, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores desta Assembleia Legislativa. Senhor presidente, não poderia deixar de usar a tribuna, como faço constantemente, mas na data de hoje especialmente, 31 de março, considerando também, não apenas este 31 de março, mas o movimento que volta às ruas hoje, em várias cidades do Brasil, para discutir este cenário, para mais uma vez discutir este cenário político brasileiro da atualidade. E a gente tem feito, cada vez de maneira mais frequente, o exercício de compartilhar textos, documentos, reflexões, postagens, enfim, pelas redes sociais. Isso vai ganhando cada vez mais espaço na nossa vida cotidiana, né? Eu fico imaginando o que seria das nossas vidas hoje sem o acesso às redes sociais, né? Entre outros avanços, né, que as mídias digitais, que o mundo virtual hoje nos possibilita. E eu compartilhei virtualmente, como outros fizeram, uma interessante reflexão publicada na Folha de São Paulo pelo ator Wagner Moura. Só que eu queria fazer um compartilhamento também presencial. Já compartilhei pelas redes sociais e queria compartilhar presencialmente também desta tribuna. Uma reflexão interessante que o Wagner intitulou pela legalidade. E a primeira questão que quero aqui trazer, compartilhando e aproveitando a reflexão feita pelo Wagner Moura, é a leitura do seu primeiro parágrafo, em que ele diz: ser legalista não é o mesmo que ser governista. Ser governista não é o mesmo que ser corrupto. É intelectualmente desonesto dizer que os governistas ou os simplesmente contrários ao impeachment são a favor da corrupção. Eu acho que nesse primeiro parágrafo, o Wagner faz o que eu chamo de limpar a área. Limpa a área, estabelecendo distinções muito claras entre a necessidade imperiosa, e sobre isso falou aqui desta tribuna hoje ainda o deputado Jânio Mendes, a necessidade imperiosa de, neste país, darmos um combate rigoroso, sem tréguas, à corrupção sistêmica, onde quer que ela se manifeste. Já falei sobre isso diversas vezes. Portanto, isso é uma coisa. Uma outra coisa é confundir a defesa da legalidade, a defesa da democracia, a defesa do Estado Democrático de Direito, com a tolerância para com a corrupção. E mais até do que isso, no dia 18 passado, e hoje certamente, eu encontrei e hoje encontrarei, que estou indo para lá, um monte de gente, muitas pessoas que estavam na rua se manifestando, não para defender o PT, nem para defender a Dilma, tampouco para defender o Lula, mas estavam se manifestando para que o Brasil não admitisse 1 milímetro de recuo sequer na defesa, na salvaguarda da democracia, do Estado Democrático de Direito, das liberdades e garantias individuais, que são pedras de toque da nossa Carta Constitucional. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar, compartilhando presencialmente o texto no Wagner Moura. Mais adiante ele diz: tenho feito inúmeras críticas públicas, diz o Wagner, ao governo nos últimos 5 anos, ao governo federal, claro, ele se refere ao governo federal, nos últimos 5 anos. O Brasil vive uma recessão que ameaça todas as conquistas recentes, conquistas sociais que ele reconhece que aconteceram nos últimos 12 anos. A economia parou e não há mais dinheiro para bancar, entre outras coisas, as políticas sociais que mudaram a cara do país.
ninguém é mais responsável por esse cenário do que o próprio governo, diz o Wagner Moura. E ele adianta: é possível que a esquerda, como um todo, pague por isso nas urnas das próximas eleições. Caso aconteça, irei lamentar, mas será democrático. Então, esse é um outro ponto que eu quero destacar. Eu, que embora deputado do Partido dos Trabalhadores, porque nele permaneci, e que sou muito crítico, e já assumi essa tribuna para fazer críticas claras e ostensivas à política econômica do governo federal, inclusive outros atores políticos que não são vinculados a partido, ou que são de partido de oposição, que legitimamente fazem o debate, criticam, explicitam as contradições, apresentam os limites. Isso tudo só é possível, é bom lembrar, no ambiente democrático. E a resposta que se dá no ambiente da democracia a um governo que a gente considera ruim, equivocado, imperfeito, claudicante, qualquer que seja o adjetivo, a resposta que se dá, doutor Sá de Noel, na democracia é a resposta das urnas. É a resposta das urnas. Chegado o momento certo, aqueles que discordam de um determinado governo, aqueles que são contrários a um determinado governo, aqueles que se opõem a um determinado governo, se manifestam nas urnas para derrotar aquele governo. Isso é próprio da democracia, assim como faz Vossa Excelência, e não apenas dessa tribuna, mas nos fóruns populares diversos em que frequenta, dando o devido combate democrático à atual administração do município de Itaboraí, jogando plenamente as regras do jogo democrático. Então esse é o segundo ponto que eu quero ressaltar aqui, compartilhando presencialmente o texto de Wagner Moura. A resposta que se dá a governos que a gente considera ruins, equivocados, atrasados, enfim, qualquer que seja o adjetivo negativo, é a resposta das urnas, é a resposta que nos assegura a democracia. Aliás, só ela nos assegura, porque fora da democracia, fora da política, no ambiente democrático, é a barbárie, é a aventura, é um caminho que a gente não sabe onde vai chegar. O terceiro aspecto que eu quero ressaltar do texto do Wagner Moura é quando ele diz: o país vive um estado policialesco, movido por ódio político. Sérgio Moro é um juiz que age como promotor. As investigações evidenciam atropelos aos direitos consagrados da privacidade e da presunção de inocência. São prisões midiáticas, condenações prévias, linchamentos públicos, interceptações telefônicas questionáveis e vazamentos de informações seletivas para uma imprensa controlada por 5 famílias que nunca toleraram a ascensão do Lula. Veja que é o Wagner Moura que escreve e é um crítico do governo federal. Tem dado combate na sua posição de artista, de cidadão, de homem público que é, tem dado combate ao governo federal. E aqui eu quero relembrar vários episódios, que ao relembrar, a gente aproveita a relembrança para lutar de sorte que nunca mais se repitam. Por exemplo, a condução coercitiva de qualquer cidadão, não vou falar do Lula, a condução coercitiva de qualquer cidadão que é levado à força para depor, mas que não foi sequer intimado, Vossa Excelência é advogado de formação. A pessoa que não foi intimada e não tendo sido intimada, sequer recusou a intimação porque não a recebeu. Esta pessoa não pode ser conduzida coercitivamente, quem quer que seja, do faxineiro ao presidente da República, quem quer que seja. Mas isso está acontecendo no Brasil. Da mesma maneira, também não é normal, não pode ser tratado como democrático, que um juiz de vara, e de qualquer vara, seja de Curitiba, seja do Rio de Janeiro, seja de São Paulo, de onde quer que seja, não tem o direito, não tem a prerrogativa de interceptar ligações da primeira magistrada da República. Ele não pode fazer isso. Só quem pode fazer isso, só quem pode autorizar este tipo de procedimento é o Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, isso para ilustrar esse estado policialesco de que trata aqui o Wagner Moura. Da mesma forma, é absolutamente inconcebível na democracia, no ambiente democrático, isso só se pratica no regime de exceção, só se pratica no regime de trevas que o Brasil viveu recentemente até de 64 a 85, não é possível que sejam feitas interceptações telefônicas pela Polícia Federal sem autorização judicial. E foi o que aconteceu no Brasil. A Polícia Federal decidiu ela mesma fazer interceptações telefônicas, sem que nenhum juiz, nem o Sérgio Moro, que já havia autorizado, já havia determinado a interrupção dessas interceptações. Mesmo assim, a Polícia Federal avocou para si o direito, o poder, que ela não tem, de fazer essas interceptações. E me corrija, Vossa Excelência, se eu estiver errado. Da mesma forma, e sobre isso, apenas sobre isso, o juiz Sérgio Moro se desculpou formalmente
junto ao Supremo Tribunal Federal. Acho que foi pouco. Ele deve mais desculpas, mas sobre este ponto ele se desculpou. Qual seja, ele se desculpou pelo fato de ter autorizado a divulgação do conteúdo dessas interceptações, inclusive de pessoas que sequer estão sendo investigadas. Sequer estão sendo investigadas. Foram interceptadas e tiveram conteúdo dessas interceptações divulgados por autorização judicial indevida, e elas sequer são objeto de investigação. Portanto, senhor presidente, é desse estado policialesco de que fala aqui o Wagner Moura. E ele lembra, olha, quando, da véspera do golpe de 31 de março e 1º de abril de 64, também se instalou, como disse aqui o Jânio, um clima de comoção nacional. O argumento da moralidade, muitos vestais apareceram, muitos arautos da moral e da decência, famílias marcharam com Deus pela liberdade. Ora, o combate à corrupção, que é necessário e indispensável, não pode ser feito a qualquer preço, não pode ser feito ao arrepio da Constituição, não pode ser feito sob pena de rasgarmos a Constituição e jogarmos por terra o Estado democrático de direito. Não considero normal, ao contrário, considero um atentado à imparcialidade de quem julga, que juízes como o ministro Gilmar Mendes e como o próprio juiz Sérgio Moro frequentem, neste momento mesmo, em que estão julgando processos relacionados à Operação Lava Jato, estejam eles mesmos frequentando ambientes ao lado de adversários partidários do governo federal, como é o caso deste seminário organizado pelo próprio Gilmar Mendes, recentemente, agora na semana passada, em Lisboa, em Portugal, que tem como convidados senadores do PSDB, que lideram o movimento golpista no Congresso Nacional. Da mesma forma, o juiz Sérgio Moro, que preside as investigações a partir da 13ª Vara Federal em Curitiba, ele se faz fotografar, se faz acompanhar em evento público por um personagem do PSDB de São Paulo, no caso, o candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito de São Paulo, João Dória Júnior. Portanto, isso não me parece apropriado, isso me parece absolutamente inadequado e revelador do que está em curso no Brasil. Portanto, eu sou crítico ao governo federal, sou do PT e tenho feito duras críticas à trágica política econômica que vem praticando Dilma Rousseff em seu segundo mandato, que travou o crédito, pratica juros escorchantes, parou com a produção, interrompeu o consumo, interrompeu a roda da economia que parou de girar, agride direitos sociais, tenta fazer um ajuste fiscal que afeta unicamente as rendas do trabalho, sem tocar nas rendas do capital. Sobre tudo isso eu sou muito crítico. Agora, resolve-se esse problema na democracia e dentro das regras do jogo democrático. Portanto, contrariamente ao que já te disseram aqui desta tribuna outros deputados, é claro, é evidente que a Constituição prevê o rito do impeachment. Evidentemente que sim. Mas o impeachment só tem amparo constitucional se for fundamentado e baseado em fato determinado que configure crime de responsabilidade. Isto diz a Carta Magna. E o texto da Carta Magna, nesse aspecto, é cristalino, é translúcido, é absolutamente transparente. Portanto, o Brasil vive, sim, uma tentativa de golpe de Estado. Isso não quer dizer que não se possa criticar o governo Dilma. Isso não quer dizer que não se possa ter manifestações de qualquer natureza, mas é um absurdo que setores do Poder Judiciário, setores do Ministério Público, setores da Polícia Federal instaurem um regime policialesco que só é típico, que só é normal, só é tolerável em regimes autoritários de exceção, para tentar criar um clima golpista, um clima de rasgo, de atentado, de grave afronta à Constituição Federal. Portanto, estou saindo dessa tribuna para me manifestar, tenho publicamente manifestado desta maneira. Não faço um discurso de defesa romântica do governo, nesse momento que me preocupa, porque governos entram e saem, partidos ganham e perdem eleições, mas isto, insisto, só é possível no ambiente em que reina a democracia. Portanto, a nossa luta, nesse momento, é contra o golpe e a favor da democracia recente e jovem no Brasil, e das garantias individuais, das liberdades individuais, do princípio universal do direito, que é a presunção de inocência. É preciso garantir o devido processo legal, a emergência do contraditório, o direito de defesa. Isso tudo configura a democracia que, a duríssimas penas, o Brasil restaurou em 85. Por isso que hoje, 31 de março,
é muito importante lembrar. Não lembrar para celebrar, não lembrar para comemorar, lembrar para que nunca mais se repita. Muito obrigado, senhor presidente.